Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Ivan que realize a leitura do versículo da Bíblia. Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Amém. Amém. Regimentalmente convida todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Capital d'erva mate do Pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e a amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira, nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria e oficinas forjam vida e labor sem cessar, em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos ledos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários, desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Solicito a primeira secretária, a vereadora Rosi Crestani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente de 6 de 7 de 2026. Ofício número 04 de 2026 da Secretaria Municipal de Infraestrutura em resposta ao requerimento número 069 de 2026, de autoria do vereador Gilmar Martins. Ofício número 37 de 2026 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em resposta ao requerimento número 124 de 2026, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 54 de 2026 do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canoinhas, realizando manifestação sobre o projeto de lei número 10 de 2026. Ofício número 119 de 2026 da Secretaria Municipal de Saúde,
em resposta ao requerimento número 209 de 2026, de autoria dos vereadores Tati Carvalho e Cezão do Taques. Ofício número 1047 de 2026, do Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional, comunicando a liberação de recursos para o município de Canoinhas no valor de R$ 388.885,82. Ofício número 161 de 2026, do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei complementar em regime de urgência. Projeto de lei complementar número 10 de 2026, que dispõe sobre o emprego público no âmbito da administração direta e fundacional do Poder Executivo do município e da outras providências. Ofício número 163 e 168 de 2026, do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 070 de 2026, que altera o artigo 3º da Lei Ordinária número 7.138 de 2026, de 4 de agosto de 2025, e da outras providências. Projeto de lei número 071 de 2026, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e da outras providências. Ofício número 160 de 2026, do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei número 069 de 2026, que altera o artigo 110 e acresce o anexo 4º à Lei número 6.946, de 4 de março de 2024, e da outras providências. Projeto de lei complementar número 11 de 2026, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 42, de 10 de dezembro de 2013, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução número 010 de 2026, que concede a homenagem de amigo de Canoinhas a Rafael Mirando da Silva, de autoria do vereador Jubanski. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei número 064 de 2026, que denomina Unidade Básica de Saúde Ernestina de Lima Gonçalves. Projeto de lei número 066 de 2026, que altera a lei número 6.947, de 4 de março de 2024, e da outras providências. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 240 de 2026, de autoria do Edil Ivan Kraus, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na rua 12 de setembro, trecho entre as ruas Deodato de Lima e Paulo Hitzmann. Indicação número 241 de 2026, de autoria de Edil Ivan Kraus, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção na rua Antônio Massaneiro, no trecho entre as ruas Nazir Cordeiro e Clemente Procopiac. Indicação número 242 de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita a excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires,
secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a desobstrução dos bueiros existente, a instalação de novos bueiros na rua Joaquim Vieira de Lima, nas proximidades da esquina com a rua Nazir Cordeiro. Indicação número 243, de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a melhoria do sistema de drenagem, instalação de novos bueiros e manutenção e colocação de material na rua Flávio Hansel. Indicação número 244 de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAN, que seja realizadas melhorias na sinalização e a colocação de tachões na rua Saulo de Carvalho, próximo à Escola Haroldo Carneiro de Carvalho. Indicação número 242, de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Rogério Koch, secretário municipal de Meio Ambiente, que seja realizada a manutenção das áreas destinadas à circulação de pedestres na rua 3 de Maio, nas proximidades da Prefeitura Municipal, especialmente nos trechos onde não há calçadas implantadas. Indicação número 246, de 2026, de autoria de Edil André Flenick, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada um aterro na baixada existente na Estrada Geral do Cerrito, utilizando como referência o serviço executado na localidade de Taunay. Indicação número 247, de autoria de Edil Cezão do Táxi, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizadas os reparos dos buracos existentes na rua Adão Tisca, nas proximidades da igreja da Vila Fuque. Indicação número 248, de 2026, de autoria do Edil Cezão do Táxi e da vereadora Tati Carvalho, que solicitam à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção com colocação de material na estrada do Rio da Areia, próxima à residência do senhor José Romildo Cautz. Indicação número 249, de 2026, de autoria de Edil Ivan Kraus, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizados os reparos nos buracos existentes na rua Sérgio Gaspic, bem como a manutenção da rua Otávio Xavier Rauen. Indicação número 250, de 2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a manutenção da rua Otília Camargo Furski. Indicação número 251, de 2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a construção de um bueiro com instalação de 8 tubos de concreto de 60 centímetros
na Estrada de Bonetes, próximo à propriedade do senhor Rodolfo Pinto de Almeida. Indicação número 252, de 2026, de autoria do Edil Ivan Kraus, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizado o conserto de um buraco na esquina de acesso à rua Benjamin Constante, na esquina com a rua Paulo Ritzmann, em frente à igreja do Ministério Olhos de Deus. Indicação número 253, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizado o patrulhamento com colocação de material na estrada do Erval Bonito, próximo à igreja, seguindo as proprietárias dos senhores Hermínio Liskovski, Jefferson Crestani, Fernando Ruchinski, entre outras propriedades. Indicação número 254, de 2026, de autoria de Edil Gilmar Martins, que solicita à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizado o patrulhamento com colocação de material nas estradas das localidades de Rio do Tigre e Encruzilhada. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Vereador André. Boa noite, senhor presidente, minhas colegas vereadoras, vereadores, público que nos assiste presencialmente pelas redes sociais. Queria fazer aqui uma saudação especial ao meu amigo de adolescência, Carlos Alexandre Schneider, que tive a grata informação agora de ver que foi o primeiro colocado no concurso de engenheiro civil. O Carlos, além de ser o melhor jogador de futebol da turma, também era o mais inteligente da nossa turma de terceirão, ensino médio inteiro. E vem com uma bagagem gigante de Joinville, que é a última vez que eu tive contato com nossos amigos em comum, né? Foi falado que ele estava trabalhando para a Associação de Municípios lá de Joinville, e ele repassou agora a informação que trabalhou com a pavimentação, principalmente do Estrada Boa Rural. Então, vamos trabalhar para que em breve você esteja nessa prefeitura contribuindo. Você deve ter visto agora pelas indicações que você vai trabalhar um pouco, que eu e os outros vereadores aqui cobramos e queremos um serviço bem feito e acreditamos que você tem a competência técnica para fazer que esses serviços sejam executados de uma forma correta. Mas voltando aqui às indicações, né? Hoje eu tenho 6 indicações, então vou resumir brevemente. Indicações ali na rua que ficaram evidentes agora, a questão de drenagem. Nós tivemos fortes chuvas e a tendência é que tenhamos mais chuvas ainda. Na rua Flávio Renche, que ao meu ver toda a rua teria que fazer um sistema de drenagem, porque tem muitas nascentes na rua, o solo também é um pouco diferente. Então eu pediria, tem algumas casas muito mais baixas que o nível da rua e a situação é um pouco mais complicada quanto a isso. Na rua Joaquim Vieira de Lima também, que aconteceu um processo de aterramento para construir uma casa, e nesse aterramento alguns bueiros, contei ele 2, foram aterrados juntos, então está tendo um acúmulo de água considerável. Um pedido na Escola Haroldo para ser feita a colocação de tachões, porque os carros estão estacionando em cima da área de calçado. Uma solicitação aqui, até a Letícia Voit, que está aqui acompanhando a sessão, ela usa muito as calçadas próximas aqui à prefeitura, e ela solicitou ali na rua 13 de Maio, que tem uma área de preservação permanente, às vezes até colocar uma roçadeira ali pode gerar transtornos para a prefeitura. Então eu pedi para a Secretaria do Meio Ambiente dar uma cuidada, e ao meu ver, um dia a gente tem que achar uma forma de colocar uma calçada ali. Não é uma área que eu creio que seja do município, eu creio que é uma área privada, mas nós temos que fazer cobrar e valer a lei. E por fim, recebi uma localização na localidade do Cerrito, até ela está indo em anexo a essa solicitação. Peço ao Leandro, que está aqui presente, também dar uma olhada ali no Cerrito, se é possível naquela região fazer um aterro. Vai ser enviada a localização por WhatsApp. E que, se for possível, a gente executar, se não achar alguma outra maneira de escoar água, porque agora a tendência é alagamento forte naquela região que eles chamam de Baixada do Cerrito. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente.
Passamos ao grande expediente. Solicito... Não, desculpa. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Vereador André. solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 71 de 2026, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer custear despesas e dar outras providências. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei ordinário número 71 de 2026. Está em discussão? Senhor presidente, Vereador André. novamente reforçando, né, esse é um projeto que vem em regime de urgência porque nós temos que seguir o cronograma da FESPORT e muitas vezes ele é volátil, ele muda a cidade de uma forma muito rápida e é complicado a gente planejar isso com uma antecedência maior. Então a Fundação manda ali, é um valor pequeno por tudo que os nossos atletas podem trazer para o nosso município. Era o que continha. Continua a discussão. Está em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do referido projeto de lei. Comunico que o vereador Cezano Táxi se encontra ausente por motivos pessoais. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 64 de 2026, que denomina Unidade Básica de Saúde Ernestina de Lima Gonçalves. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovada por unidade do projeto de lei número 064 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinário número 066 de 2026, que altera a lei número 6.947 de 4 de março de 2024 e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unidade dos presentes o projeto de lei ordinário número 66 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 71 de 2026, que autoriza a Fundação Municipal de Esporte e Lazer a custear despesas e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unidade do projeto de lei número 71 de 2026. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Romer, que faça a leitura dos requerimentos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste aqui. Gostaria de frisar a participação dos funcionários do Executivo Municipal, Secretaria de Obras, Planejamento, Desenvolvimento, já estou vendo aqui, e até um futuro ingressante na vida pública aqui nossa. Então isso é muito importante, haja visto que nós, vereadores, dentro das nossas atribuições, a gente tem esse papel de fazer certos apontamentos, porém a execução sempre vai partir do outro lado, e você estando aqui e acompanhando essas discussões é muito importante para vocês serem acertativos cada vez mais nas suas ações. Requerimento de número 227, de autoria do Edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e à senhora Camila Lima, coordenadora do PROCON, solicitando informar se existem tratativas para a realização junto ao PROCON SC para adesão ao programa Limpa Fios, em parceria com a Celesc. O programa busca a realização de mutirões periódicos para a organização e limpeza junto às empresas responsáveis pelos cabeamentos de internet. É crucial que o PROCON de Canoinhas convoque todas as empresas listadas abaixo que possuem projetos no município de Canoinhas, a fim de solicitar que elas apresentem os planos e ações concretas de manutenção da rede que possuam e questionar se pretendem aderir ao programa Limpa Fios. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, nobres vereadores, população que nos assiste presencialmente, especialmente o pessoal da nossa prefeitura e o futuro, o engenheiro da nossa casa, né? Muito bem-vindos todos, e também quem nos assiste pela internet. Senhor presidente, essa matéria já bastante debatida e já inclusive foi assunto de audiência pública que fizemos aqui pela Comissão de Desenvolvimento.
E é algo que na época tivemos uma participação efetiva e vemos que agora com a troca de alguns postes as empresas estão fazendo a sua parte, estão cada vez mais atendendo a essa solicitação aqui dessa casa, mas é algo que agora se preocupa a sociedade, porque nós estamos aí, tomara Deus que errados, né? Mas uma iminência aí de cheias que possam vir a assolar nossa cidade, e essa fiação pode trazer desconforto, até risco, né, para a nossa população. Então é importante que o PROCON já faça esse requerimento e já coloque essas empresas no programa, para que a gente tenha efetivamente um planejamento dessas ações concretas de manutenção e retirada por parte dessas empresas. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar ao público que se faz presente, os secretários municipais e também a todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu só queria pedir permissão para o vereador Ivan, quero assinar junto, que até eu tinha um requerimento para ser feito na data de hoje, deixei para amanhã, de um pedido justamente que você está falando aqui da localidade de Marcílio Dias. Eu tenho até os vídeos que me mandaram, justamente de algumas empresas vão lá e deixam os cabos, fios, tudo jogado, né? No lado, está aqui conforme o vídeo, né? Então, esse requerimento eu ia fazer para amanhã, mas se o senhor me permitir, eu quero assinar junto. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. senhor presidente, Vereador Romer. vereador Ivan, eu gostaria de pedir licença para que possa assinar junto. E realmente agora com esse programa de troca dos postes da rede estadual da Celesc, você passa a ter um visual até mais impactante do que anteriormente, né? Já que esses novos postes todos estão padronizados, a fiação toda passada de forma correta. Então, daí, quando você olha algo que está diferente disso, o impacto visual é muito maior, que inclusive era uma das justificativas para a audiência pública. Eu acho que é importante a gente organizar isso realmente antes desse período que está por vir. A gente ora e reza para que não venha a ocorrer, mas a gente tem que se preparar realmente como agente público para o pior. Seria isso. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador André. acho que em virtude da audiência pública que nós tivemos aqui, eu gostaria de assinar junto, se possível, de toda edilidade, que eu acho que é muito importante essa questão, e nós estamos tendo aumento de reclamação. Infelizmente, as empresas que deveriam estar aqui não compareceram à audiência pública. As empresas que vieram são as empresas que fazem o trabalho correto. Então, a gente tem que apelar para os órgãos fiscalizadores fazer uma fiscalização mais abrangente. Normalmente, vereador, quem está correto comparece, quem não está, evita. André, então, faz a tua agilidade, senhor. Como é a tua agilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento número 228, de autoria dos edis Gilmar Martins e Ivan Kraus, requerem que seja encaminhado ofício, excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se existe projeto, estudo técnico ou planejamento para a realização de melhorias no terminal rodoviário municipal, especialmente na estrutura destinada ao embarque e desembarque de passageiros, e ainda se há previsão para reforma ou manutenção do telhado da estrutura, considerando as reclamações de usuários e frequentadores do local quanto aos problemas ocasionados pelas condições atuais da cobertura. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente, Vereador Ivan. essa solicitação até em companhia aí do vereador Gil Baiano, no sentido de que haja uma preocupação lá, primeiro com o telhado, que está chovendo muito lá dentro, está bem complicado. E dois, que em razão até do aumento dos carros de transporte, dos ônibus, né? A estrutura que tem lá hoje já não permite que a maioria pare debaixo dos abrigos. E um motorista desavisado esses dias ali, talvez, ou um pouco menos preocupado com a altura do ônibus, acabou acertando a viga superior e causando ali uma falha na estrutura. Então nós precisamos que isso seja visto meio logo, quanto antes, até por uma questão de segurança de todos ali, porque há um movimento e essa estrutura do jeito que está pode gerar risco à nossa comunidade. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, só Vereador Gil Baiano. complementar a fala do vereador Ivan, essa estrutura, o qual o ônibus já não foi o primeiro que ocorreu, né? O motorista
não percebe e quando vê, chega ali e bate ali e já danificou aquela parte da frente. É claro, mas o mais preocupante hoje é nos dias de chuva, que chove igual dentro quanto lá fora. Então, a cobertura deve estar com algum tipo de problema, não sei se teria que trocar toda a cobertura, é falta de caída de água, mas algo precisa ser feito para melhorar a situação daquele terminal rodoviário. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereadora Kátia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha presencialmente, nos dão a honra da sua presença hoje nessa casa, e a comunidade que nos acompanha pela internet. Vereador Ivan e vereador Gil, gostaria de assinar junto com os senhores esse requerimento, considerando inclusive que em outros momentos já apresentei requerimentos semelhantes nessa casa, solicitando manutenção nesses mesmos moldes, e também a questão dos moradores de rua que estão lá, né, foi abordado em outro tema, buscando o mesmo estabelecimento. Mas essa questão que os vereadores falam do ônibus em relação à altura é uma questão que eu imagino que o vereador Ivan tenha acompanhado, porque nós estamos numa fase de levar os nossos filhos na rodoviária quase todo final de semana, mas também eu pude presenciar a questão tanto do ônibus, da altura ali do ônibus dispar, que é diferente, né? Mas a questão das chuvas, realmente, quando o vereador Gil fala que está chovendo mais lá dentro, não é mentira, né? É realmente verdade. Eu, inclusive, fiz alguns vídeos disso. A situação está muito caótica e penso que a rodoviária é um cartão postal da nossa cidade, né? Então, a gente precisa estar com ela melhor elaborada, melhor preparada para receber os visitantes, e é importante que a gente olhe isso, né, como um retrato social, e nós precisamos olhar um pouquinho melhor. Sei que a gente já falou sobre planos, né, vereador Homer, de outros pontos de rodoviária, mas enquanto nós temos esse, nós precisamos que ele tenha uma manutenção um pouco mais assertiva. Muito obrigada. Continua a discussão? Não havendo que discutir, coloque em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 229, de autoria do edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Gildo Carlos Nogueira Cardoso, secretário municipal de administração, solicitando a realização de estudo técnico para avaliar a viabilidade da implantação de bolsões de contenção de águas pluviais no município, tomando como referência o projeto desenvolvido pelo município de São João do Itaperuí, Santa Catarina, com o objetivo de armazenar temporariamente o excesso de água das chuvas, reduzindo a velocidade do escoamento, prevenindo alagamentos e contribuindo para a diminuição dos riscos de enchentes. Coloque em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador autor. Novamente, senhor presidente, essa ideia, né, copiada de outro município, no sentido de utilizar em áreas com mais frequência de alagamento. Vamos utilizar, por exemplo, aqui a nossa Coronel Albuquerque, aqui a José Boatê, aqui lateral. Esses bolsões são instalados em locais onde a gente vê que essa enchente acontece seguidamente, né? Ou que tem maior tendência a ocorrer, e esses bolsões são como aquelas grandes, utilizado na suinocultura, me fugiu o termo agora, mas aqueles grandes bolsões que é utilizado para captar o gás e tudo, para formar energia, mas isso é com água. Então ele serve para diminuir a possibilidade de alagar as ruas e tudo mais, e com a baixa das águas, tudo ele vai sendo liberado de novo. São grandes esferas, né, de água, de uma lona grossa que aguenta essa água, e aí com o baixar das águas ele vai sendo liberado. Então é uma maneira de evitar os alagamentos, e poderia ser instalado onde tem mais facilidade para isso. Aí agora, a maneira como eles fazem isso, se é com bomba ou como é que eles jogam, aí eu estudo, por isso é a solicitação de estudo. Seria isso, presidente. Senhor presidente. Então, boa noite, senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Essa semana que passou, eu ainda estive em contato com a Defesa Civil do Estado e do município, e essa situação dos bolsões foi até mencionado que seria muito importante aqui para a nossa cidade, principalmente
por conta das chuvas que estão vindo, né? Já vieram, inclusive, e por conta do El Niño também. Então, se o vereador me permite, eu gostaria de assinar junto esse requerimento, pois realmente é uma ideia que pode vir a ajudar a evitar aí mais água nas nossas vias. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador André. gostaria de parabenizar tanto o vereador Ivan pela solicitação, quanto a vereadora Tati pelo comentário e buscar com a Defesa Civil. Eu recebi algumas informações sobre esse tipo de bolsão. Claro, ele é muito mais focado nas enxurradas do que nas enchentes, então ele cria ali uma questão temporária, como foi citada a Coronel Albuquerque, a Vidal Ramos, né, que são situações de muito rápido fluxo de água, então nessas situações ele é bem eficiente para enxurradas. E também tem alguns outros modelos, que eu até aproveitando a presença aqui do secretário Rafael Roeder, que estão sendo utilizados não no Brasil, porque infelizmente no Brasil a legislação às vezes é muito burocrática, mas em países onde os alagamentos são muito frequentes, como a Holanda, com uma forma de compensação nos aterros que foram realizados. Então, existem as questões dos aterros, não é só um problema no Brasil, né? Aterros irregulares, estão lá como uma forma de compensação, como já tem construções edificadas, muitas vezes construções históricas, como o caso da Holanda, são mais de 100 anos. Então, eles colocaram esses sistemas de bolsões com bombeamento elétrico para fazer essa compensação. Acredito que pode ser utilizado em alguns pontos em Canoinhas. E se a gente conseguir com recursos, agora nós temos o Fundo de Defesa Civil, seria muito melhor, né? Porque é um fundo federal que nós podemos aproveitar através de leis que foram aprovadas nessa casa recentemente. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador Homer. eu gostaria de assinar junto o vereador Ivan, haja visto que essa é uma demanda que eu acho que toda edilidade aqui recebe diariamente, são as iniciativas através desta casa para amenizar os impactos de enchentes, enxurradas, e eu creio que todos nós concordamos em assinar isso. A gente aqui propõe algumas situações que possam ser viáveis, né, dentro da viabilidade e da legalidade também, né, vereador? A gente sabe que tem muitos espaços que estão ociosos no município, porém que a legislação ambiental não permite que a gente sequer coloque uma cortadeira, né? Então, muitas vezes as pessoas querem que a gente faça algo e esquece que tanto o município quanto um cidadão comum tem que realmente partir dos caminhos legais, seja eles civis ou ambientais, né? Então, gostaria de assinar junto e eu acho que seria de interesse de todos nós assinarmos, né? Continua a discussão. Então, peço para o André que faça toda a agilidade, que como é um assunto do momento, nós estamos aí preocupados com essas chuvas e aquilo que está por vir, então que faça toda a agilidade. Com toda a agilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento número 230, da autoria do Edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Rogério Costa, secretário municipal do Meio Ambiente, solicitando que seja avaliada a viabilidade da aquisição de uma mini carregadeira equipada com vassoura, varredora, seria rotativa, destinada a auxiliar os serviços de limpeza urbana. As chuvas frequentes têm provocado o acúmulo de pedras, areia, barro e outros sedimentos sobre diversas vias públicas do município, comprometendo a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres, além de dificultar o escoamento das águas pluviais e aumentar os custos com a manutenção das ruas. Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Os que concordam permanecem como estão. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 231, de autoria do Edil Cezão do Táxi e da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Leandro Gonçalves de Oliveira, gerente da Agência Regional da Celesc de Mafra, solicitando informar se existe estudo técnico ou previsão para a instalação de transformador de energia em frente à Escola Maria Isabel de Limas Cubas, na localidade de Rio da Areia do Meio. Caso não exista, é possível que seja realizado estudo de viabilidade técnica para a instalação do referido transformador, considerando as frequentes quedas de energia registradas na localidade. Requer ainda que sejam informadas se a recorrente queima das bombas dos postos de abastecimento de água possui relação com as constantes quedas e oscilações de energia elétrica verificadas na localidade.
Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora doutora. Senhor presidente, na sexta-feira, eu e o vereador Cezão fomos até a localidade de Barra Mansa verificar a situação das estradas da SC 120, que vai ser um assunto debatido amanhã, por sinal. E no caminho nós paramos na Escola Maria Isabel. Nós sabemos que existe um poço dentro da escola, mas não nos permitiram entrar para verificar a situação do poço dentro da escola. Fomos informados que não está funcionando, que a bomba está queimada novamente também. E aí tem um poço que fica no terreno próximo à escola. Também a bomba está queimada. Então, os bombeiros estão tendo que levar água para as crianças. Defesa Civil, pelo que foi informado de Bela Vista, também levou água para as crianças. E é sempre uma novela a história dos poços ali dessa região que abastecem, ou na verdade não estão abastecendo as escolas. E em conversa com o pessoal de lá foi mencionado que uma das situações que acontece muito, né, são as oscilações de energia. E isso pode vir a estar, né, causando então a queima dessas bombas também. Coincidentemente, quando chegamos lá, tinha um funcionário de uma empresa que parece que foi contratada pelo município de Canoinhas para avaliar a situação de um dos poços, que é o de fora da escola. E ele, inclusive, esse rapaz, ele é engenheiro eletricista, ele informou que existia ali também um problema com a fiação, e eu sei que está em estudo para fazer o reparo. E, felizmente, estávamos lá na hora e pedimos se ele teria como ver com a prefeitura para já verificar também a fiação e a situação do poço de dentro da escola, porque é uma viagem só, né? E eu sei que ele ia verificar isso também. Mas o nosso pedido, nesse momento, é para a Celesc, para que seja verificado essa questão dessas oscilações de energia naquela localidade, porque isso pode, sim, estar interferindo também nessas bombas. A gente precisa resolver de uma vez por todas, porque foi gasto um valor, aí um dinheiro público bem grande para fazer o outro poço também, para ter essas bombas, então precisa que funcione. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, gostaria de aproveitar a discussão e, mais uma vez, orientar a população para que, quando haja as quedas, que eles abram os chamados. Dentro do sistema, ali eu estava conversando com... Só por questão de ordem, vereador, foi a própria diretora da escola, então seria importante informar a Secretaria de Educação também, que eles também abram esse chamado. Sim, que eu estive com o responsável aqui da Celesc e ele me mostrou o sistema de manutenção que eles hoje utilizam para fazer os disparos de chamada. E nesse sistema, ele tem que ter o chamado aberto para que eles possam avaliar a troca de alguns equipamentos devido ao elevado valor, que é um transformador de energia. Então, a população, quando ocorre uma queda, seja ela ocasionada de qualquer maneira, que as pessoas façam a abertura do chamado. Isso é muito importante para que o sistema consiga identificar que existe um problema lá naquela região e possa executar o serviço. Haja visto que hoje nós, infelizmente, perdimos aqui em Canoinhas essa capacidade administrativa que tinha, que agora foi para a Mafra, né? Então, infelizmente, o sistema ele é muito mais, de certa forma, mais frio com relação a esses pedidos, então a gente tem que fundamentar eles de uma melhor forma. Seria isso, e gostaria até, inclusive, de assinar junto, vereador, se me permite. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador André. Se a vereadora Tati me permitir assinar junto, eu lembro a luta que foi para conseguir esses poços, né? Primeiro foi feito dentro de um terreno privado, mas também tem esse da escola. E realmente lá a oscilação de energia é muito grande, piora na época de colheita e a secagem do fumo. Então tem que ser refeita toda a parte elétrica. Vem essa questão de notificar para eles terem uma estatística para justificar a mudança. Então é uma necessidade urgente fazer uma readequação da rede elétrica. E dentro da escola também, eu estive lá algumas vezes e verifiquei, a instalação é antiga, precária e além de casos de vandalismo que aconteceram, que acabaram prejudicando ainda mais a instalação elétrica da edificação. Te deixaram entrar, vereador? Te deixaram entrar, verificar a situação? Já foi há algum tempo. Isso daí foi antes da instalação do poço. Até eu fui junto com uma membro da comunidade, a Beatriz Oric, né? Até fui na reunião que a gente chegou à ideia, até voltando um pouco no tempo, que estávamos debatendo sobre a questão do poço, porque o poço ficava num terreno privado, o proprietário não queria ceder água. E nisso tinha um funcionário da Casan ali que solicitou sobre o fundo do saneamento e através desse fundo que foi possível obter esse recurso para a construção do poço. Agora vem esse problema das bombas ali, que é um problema que não só a escola tem. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador Verc. Senhor presidente, também eu gostaria de pedir permissão para a vereadora Tati para assinar junto. E cumprimentando o vereador Romer,
a gente vê, né, esse problema não é só lá na localidade do Rodaria do Meio. Eu tenho minha propriedade ali no Cerrito, vereadora Tati, e realmente, esses dias atrás, estourou um transformador em frente e queimou a bomba do meu poço e queimou dos demais vizinhos. E daí foi chamada a Celeste foi lá, trocou o transformador, tudo, mas as despesas de arcar e comprar, né, a bomba nova é por conta do proprietário. Então, por isso que eu quero assinar junto, porque não é só lá. Tem, acho que em várias localidades do município de Canoinhas tem esse problema. Obrigado. Continua a discussão? Não havendo mais que discutir, coloque em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 232, de autoria dos edis Gilmar Martins, exceção do táxi. Requerem que seja encaminhado ofício, excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Roeder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, solicitando informar qual é o cronograma da operação tapa-buracos que está sendo realizada no município, bem como qual empresa foi contratada para a execução dos serviços. Requer ainda informar se a rua Adão Tisca, nas proximidades da igreja Vila Fuc, está incluída no cronograma de recuperação da pavimentação e, em caso positivo, qual a previsão para a realização dos reparos. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador André. Só gostaria de assinar junto o requerimento, mas até só a modo de esclarecimento, eu estive recentemente com o secretário Rafael e também com o engenheiro Leandro para abordar sobre uma questão de drenagem bem próximo a essa igreja citada. Até solicitando que seja feita uma obra de drenagem ou melhoria, uma limpeza ali, por conta de alguns alagamentos que aconteceram antes mesmo de que seja feito. Então já está previsto essa pavimentação. Até era uma preocupação que essa melhoria na drenagem acontecesse antes da melhoria na pavimentação da via. Era o que continha. Continua a discussão. Não havendo aqui a discutir, coloque em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 233, de autoria do Edil André Freire, que requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Roeder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Gildo Carlos Nogueira Cardoso, secretário municipal de Administração, ao senhor Luiz Gustavo Vieira de Brito, secretário municipal de Finanças, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de Saúde, solicitando a elaboração ou encaminhamento a esta Casa Legislativa de projeto de lei que promova a alteração da nomenclatura dos cargos efetivos de biomédico e farmacêutico, unificando-os em uma única função em conformidade com as recomendações do Conselho Regional de Farmácia constantes no documento em anexo. Coloca em discussão o requerimento. Não havendo que discutir, coloque em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 274, de autoria do Edil Gilmar Martins, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, solicitando informar se existe previsão para a recuperação do calçamento nas ruas Bernardo Ouzen e... As duas está Bernardo Ouzen e Vendelin Metzger, uma está Bernardo, mas é Vendelin, no distrito de Marcílio Dias. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador autor. Ali tem duas vezes Bernardo Ouze, mas esse é o final da Bernardo Ouze, que sai na Vendelin Metz, em Marcílio Dias. É um trecho, aproximadamente, uns 300 metros de calçamento, que antes passava muito caminhão ali. Hoje não tem mais esse trânsito de cargas pesadas ali naquele trecho, mas as lajotas, a pavimentação ali feita com lajotas estão bastante danificadas. Elas afundaram e fizeram um cupim no meio do leito da rua, onde impede a passagem de veículos ali, vindo danificar ali se não prestar atenção ali nos veículos. Então, esse requerimento para informar se há planejamento para que se possa fazer a melhoria ali nesse trecho de calçamento na Bernardo Ouze, lá em Marcílio Dias. Continua a discussão? Não havendo quem discutir, coloque em votação. Está aprovado o requerimento.
Requerimento número 235, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, requer que seja encaminhado ao ofício excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotile Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se o projeto de pavimentação da rua José Baio contempla a elevação do nível da via na altura do entroncamento com a rua Antônio Groscopi, considerando que o referido trecho é frequentemente atingido por alagamentos. Coloco em discussão o requerimento. Coloco em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 236, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, que requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do Detracan, solicitando informar se existe programa para a manutenção do semáforo localizado no cruzamento da Avenida Expedicionários com a rua Adolfo Badi, tendo em vista as frequentes falhas do seu funcionamento, permanecendo temporariamente em modo de luz de alerta, luz amarela intermitente. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo que discutir, coloco em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento de número 237, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar se existe estudo, planejamento ou previsão para a implementação de um serviço de visitas domiciliares pelo Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, em apoio às equipes da atenção básica, com o objetivo de atender às crescentes demandas de saúde mental no município. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora autora. Esse requerimento ele vem em contra uma demanda que encontramos na atenção básica, que é a dificuldade de acesso dos pacientes em saúde mental. Então, o paciente de saúde mental, muitas das vezes, já passa por dificuldades para poder acessar o próprio serviço do CAPS por conta própria. A localização do CAPS também favorece algumas áreas e desfavorece outras geograficamente, mas em um tempo o CAPS tinha um carro à disposição do serviço que também favorecia as visitas domiciliares e hoje não tem, e já não é de hoje que não tem, né? Mas um certo tempo. E creio que é importante a retomada desse serviço porque as demandas de saúde mental elas têm crescido significativamente, né? Os adoecimentos mentais acometem a comunidade, trazem transtornos e o paciente acaba que por muitas das vezes não tem aquele pontapé inicial e suporte para que ele possa estar fazendo esse primeiro acesso ao CAPS. Então, a inversão, né, o serviço indo até a casa do indivíduo favoreceria o acesso e também a adesão do tratamento desses pacientes. Então, gostaria de que, nesse sentido, fosse respondido pela Secretaria de Saúde esse requerimento. Muito obrigada. Continua a discussão. Não vem aqui a discutir, coloco em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 238, de autoria de toda utilidade. Solicitam que seja encaminhada moção de agradecimento ao deputado estadual Sérgio Mota pelo repasse de recursos por meio de emenda parlamentar no valor de R$200 mil ao município de Canoinhas, destinado ao fortalecimento das ações da atenção básica de saúde. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora Kátia. Esse requerimento gostaria de apresentar em respeito e gratidão ao deputado Sérgio Mota, deputado estadual pelo Republicanos, porque ele tem nos atendido em situações e demandas apresentadas em relação ao nosso município, principalmente no tocante à saúde. Então, o deputado Sérgio Mota já destinou um tocante de R$700 mil para o nosso município, 600 já estão depositados. Ainda tem umas pendências documentais em relação a uma emenda partidária ao Hospital Santa Cruz, porém, essa emenda lá ainda não foi paga. As demais de 600 mil já estão pagas e dentro disso nós já temos transitando pelo nosso município e oferecendo maior comodidade para os nossos pacientes. Uma SPIN que carrega até 7 pessoas para o tratamento de TFD. Também estão sendo realizados exames de endoscopia e colonoscopia através de mutirão a partir de emenda parlamentar recebida. E agora, no dia 30/6, nós recebemos uma emenda parlamentar em resposta a um ofício que eu ofereci pedindo apoio para que pudesse ser adquirido um carro para a unidade de saúde do Campo da Água Verde e outro para a unidade de saúde do Piedade, visando
o deslocamento das equipes para a visita domiciliar. Então, eu entendo que esse parlamentar tem tido atenção muito especial com o nosso município e gostaria de direcionar esse requerimento de agradecimento. Muito obrigada. Esse ofício de agradecimento. Continua a discussão? Como editor de lidar, está aprovado o requerimento. Requerimento número 239, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do Edil Cezão do Táxi. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, e ao senhor Gildo Stocker, secretário municipal de desenvolvimento rural, solicitando informar qual a razão de maquinários da prefeitura terem permanecido parados por alguns dias no distrito de Pinheiros e posteriormente tenham sido retirados do local sem execução de qualquer serviço. Coloca em discussão o requerimento. Não havendo que discutir, coloca em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 240, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do Edil Cezão do Táxi. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, expondo e solicitando que se segue, considerando que essa Câmara Municipal aprovou em 26 de agosto de 2025 o projeto de lei que autorizou a Prefeitura Municipal de Canoinhas a adquirir um terreno de 30 mil metros quadrados no bairro Caraguatá, no valor de R$3.150.000 destinados à nova sede da Secretaria Municipal de Obras, considerando que a justificativa primordial para a aquisição desse imóvel, conforme amplamente divulgado e debatido, era a necessidade de um local amplo, seguro e adequado para o armazenamento e guarda de maquinários e equipamentos da Secretaria de Obras, visando garantir a integridade do patrimônio público e a eficiência dos serviços prestados, considerando que na última sexta-feira os vereadores Tati Carvalho e Cezão do Táxi, em diligência, constataram a presença de diversos maquinários da Secretaria Municipal de Obras, incluindo 3 caminhões caçamba e um trator e um carro da Secretaria de Agricultura, em um terreno pertencente ao Estado localizado próximo à Igreja da Aparecida, em um imóvel pertencente ao Estado de Santa Catarina, que se encontra em estado de abandono, sem portão e sem qualquer tipo de segurança, considerando que a situação observada contradiz diretamente a justificativa apresentada para a voluposa aquisição do terreno no bairro Caraguatá, levantando sérios questionamentos sobre a gestão de patrimônio público e a real necessidade da referida compra. Diante do exposto, requeremos que as seguintes informações e providência: 1. Qual a justificativa para o armazenamento de maquinários da Secretaria Municipal de Obras em um terreno do Estado sem segurança, enquanto um terreno de alto valor foi adquirido com a finalidade expressa de promover a segurança para esses mesmos equipamentos. 2. Quais medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança e integridade dos maquinários atualmente expostos no terreno do Estado? 3. Existe plano de utilização imediata para o terreno adquirido no bairro Caraguatá? Se sim, qual o cronograma para a plena utilização pela Secretaria de Obras? 4. Quais os custos envolvidos para a manutenção e segurança do terreno adquirido e como esses custos se comparam com a situação atual do armazenamento dos equipamentos? Coloca em discussão o requerimento. Não havendo que discutir, coloca em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 241, de autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliane Malakovski Slabadak Ferraz, diretora, última forma, Muchaloski, diretora executiva do ICEPREV, a senhora Solange Stelzner, presidente do Conselho Administrativo, e a senhora Isane Maria Pereira, presidente do Conselho Fiscal do ICEPREV, solicitando a viabilidade de agendamento de reunião com os vereadores dessa Casa Legislativa. A reunião tem por objetivo possibilitar diálogo conjunto e debate de questões técnicas e administrativas relacionadas ao cálculo autorial do Instituto, avaliando o detalhamento o seu impacto do funcionalismo público e no equilíbrio das finanças do município. Além disso, bem como avaliar as possibilidades de melhoria na estrutura e legislação de que trata da referida autarquia. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente, vereador autor. Eu faço esse requerimento até para garantir uma transparência dos processos que acontecem na legislatura e na gestão municipal. E até uma forma de me redimir por uma fala que saiu um pouco do contexto, através de alguns vídeos cortados que recircularam e também outras informações que tivemos aí na imprensa. Mas sobre o ICEPREV, o que eu tenho a dizer que é um instituto que hoje ele é composto por pessoas sérias, por pessoas que trabalham pelo equilíbrio das finanças
Existem sim problemas, mas dentro dos institutos do Brasil, nós temos que dizer que nós estamos entre os melhores que existem, com todas as questões que eles têm. Então eu tenho um agradecimento que hoje cedo eu tive uma reunião com o ICPREV, fui muito bem recebido, certo? E mostraram as contas, mostraram também alguns posicionamentos. Nós debatemos sobre as questões do funcionalismo público, incluindo a questão dos funcionários dos empregos públicos e também, futuramente, de novos concursos em outros modelos, como o regime estatutário. Então, é interessante essa reunião para que os vereadores, juntamente com o sindicato, juntamente com o executivo, tenham um total esclarecimento de como está o andamento do ICPREV, que demonstraram estar segurando as pontas dentro do orçamento previsto, e também das perspectivas futuras. Nós sabemos que são necessárias reformas que impactam no ICPREV positivamente, que, como eu disse, o ICPREV hoje tem suas dificuldades, mas não devido a ele, ao próprio ICPREV, mas coisas alheias ao controle do ICPREV, porque o que eles podem fazer para o Instituto se manter, eles estão fazendo e muito bem feito, muito melhor do que vários institutos que nós temos no Brasil, certo? Mas é necessário, e como eles sempre dão, uma transparência e trazer aos vereadores, eu acredito que é fundamental essa reunião. Eu quero novamente agradecer pela recepção que eu tive hoje, uma conversa longa, ali foram 2 horas de conversa, ouvi eles, esclareci os pontos, falei sobre o meu posicionamento, ao meu ver o ICPREV não deveria ser criado, mas já que ele existe, sabe? A minha opinião é que deveria ser algo suplementar ao regime geral de previdência, o INSS, mas já que ele existe, é basicamente inviável voltarmos atrás e nós temos que pensar no daqui para frente, garantindo sustentabilidade das contas do ICPREV e, consequentemente, das contas do município. Nós sabemos que o município tem uma questão gigante de 122 milhões de precatórios a serem pagos por erros que aconteceram no passado. Não tenho que fazer o que mudar o passado, mas nós temos que garantir que no futuro não venham a acontecer erros novamente que prejudiquem a população do modo geral. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador Ivan. Com a permissão do vereador André, eu gostaria de poder assinar junto esse requerimento, porque eu acho que é de grande valia esse esclarecimento para trazer toda uma realidade para a nossa sociedade, de como está funcionando e quais são os impactos que isso pode acontecer com as legislações que estão em prática e que serão postas em prática futuramente. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Faço das minhas palavras, as palavras do André e do vereador Kraus, né? Gostaria de assinar junto, porque eu acho assim que a população merece esse esclarecimento e tanto quanto nós, vereadores, para que isso seja, essa demanda seja sanada e seja colocado a população, principalmente a classe dos educadores, eu como professora, né? Então, seria uma coisa assim, um esclarecimento à população, né? Então, seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo quem discutir, coloque em votação. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicita a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Vamos escrever? Última forma. Desculpe, senhor presidente, acho que o senhor gostaria de falar. Tinha me escrito, né? Tinha escrito, sim. Eu queria só aproveitar, então, fazer um convite em nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Aproveito para também saudar o secretário de Desenvolvimento Econômico, Oswaldo Romanov, está aqui presente e estendo a todos os secretários presentes nessa noite de hoje. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Canoinhas convida para a apresentação da análise situacional do município de Canoinhas. Na ocasião, também serão realizados o lançamento do Programa de Desenvolvimento Econômico de Canoinhas e a posse simbólica da comissão temporária, no dia 8 de julho, horário 9 horas, local Câmara Municipal de Canoinhas. Mais algum inscrito? Para o senhor presidente. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro em regime ordinário para o dia 7 de julho, terça-feira, às 19 horas.